poder em seu nome, Jesus se entregou. Dê um brado de vitória ao Senhor, aplauda Ele. Adore o nome do Senhor. Que atmosfera poderosa, né, irmãos? Eu creio que tem um setembro poderoso disponível para a sua vida nesse ano de 2022. Tome seu assento nessa noite. Que lindo. Que atmosfera gloriosa, que louvor poderoso, que profético extraordinário. Que povo cheio da glória do Senhor. Repita assim comigo: semeando com generosidade. Foi o que Paulo nos ensinou no seu texto de 2 Coríntios 9, nos versículos 6 em diante. Na verdade, desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo ele fala desde o capítulo 8, na verdade, de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele fala sobre oferta, ele fala sobre dízimo, né? Na verdade, ele fala sobre contribuições de uma forma geral. Se vocês abrirem 2 Coríntios 9, 8 e 9, vocês vão ver um tratado a respeito de contribuições, sobre fidelidade. E esses são os textos mais fortes no Novo Testamento falando sobre isso. E 2 Coríntios 9 é o texto mais utilizado no Novo Testamento para falar sobre contribuições de uma forma geral. E eu gostaria de meditar nesse momento de oferta sobre esse texto. Então, 2 Coríntios 9, versículo 6 diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá pouco. Aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. E aí ele diz no versículo 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. E aí lá no versículo 10 o apóstolo Paulo ele diz, aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. E aí ele diz no versículo 11, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças. O grande princípio nesse contexto de 2 Coríntios 9, não sei se vocês perceberam, mas diz respeito a uma sinergia contextualizada entre uma ação e reação entre Deus e o homem, ou entre Deus e o homem. Porque ele diz que Deus, ele dá a semente, mas ele condiciona o crescimento àquilo que o homem faz com a semente que o homem coloca que Deus coloca na mão do homem. Por isso ele diz no versículo de número 7, cada um dê conforme determinou em seu coração. É para que nós demos o quê? A semente que Deus já nos deu. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que Deus é quem nos dá a semente. É Deus quem faz a semente prosperar. É Deus quem faz ela germinar. É Deus quem multiplica a semente. É Deus quem coloca ela em bons termos e a faz prosperar. E Ele também ama quem a semeia com alegria. Observem que o trabalho todo, irmãos, está com Deus. E Ele só espera de nós fidelidade. Por isso, a epígrafe do texto diz, semeando com generosidade.
Portanto, o princípio nesse texto de Paulo diz respeito a aquele que semeia pouco também colherá pouco. Isso diz respeito não apenas em relação a valor, diz respeito ao seu coração, a quanto você está disposto a sacrificar para Deus. Porque você semeia pouco não em relação a valor, mas em relação à gratidão, em relação à generosidade, em relação a sacrifício, em relação à fidelidade e mordomia. Entenda, o povo de Israel, na lei, eles acreditavam muito em fidelidade. E Deus ama quem cumpre com a fidelidade ao Senhor? Sim. Deus ama o sacrifício? Sim. Porque Deus honrou o sacrifício de Abraão quando ele foi lá entregar o seu filho Abraão? Sim. O sacrifício é importante? É. É importante a fidelidade? É. Por isso que Deus disse, dê os 10%. Cumpra os dízimos e as ofertas, seja fiel, porque na fidelidade, e esse é um outro princípio, quando você cumpre a fidelidade, você tem proteção, como diz Malaquias 3. Se você é fiel, você terá a liberalidade como fidelidade. Então Deus vai afastar o migrador, o cortador, enfim. Mas nada se compara, irmãos, à liberalidade, repita, liberalidade como gratidão. Porque, irmãos, a liberalidade como fidelidade te garante proteção. A liberalidade como sacrifício, que foi o caso daquela viuvinha que entregou tudo, ela move o coração de Deus. Mas nada é tão poderoso, tão disruptivo como a liberalidade como gratidão, como ousadia, porque isso move o coração de Deus, porque isso olha, irmãos, e faz com que Deus veja que você não confia na sua própria capacidade. Isso faz com que Deus olhe para você e veja, esse meu filho, ele entendeu o recurso que eu estou colocando na mão dele. Porque sabe qual é a diferença entre gratidão? É o medo. Se você tem medo, você retém. Agora, se você entendeu que você é um filho de Deus e todos os recursos estão disponíveis para você, você não tem medo de semear, porque você entende que o teu Pai fará germinar, fará prosperar, fará crescer. Você entende isso, irmãos? Então, quando você trouxer o seu dízimo, a sua oferta aqui, traga com gratidão, traga com alegria, traga com liberalidade, com generosidade, porque o seu Pai está prometendo a colheita a 100 por 1, a 60 por 1, a 30 por 1, conforme determinou no seu coração. E Ele está prometendo, aquele que semeia pouco, colherá pouco. Mas eu estou declarando, e eu estou vendo filhos e filhas que semeiam com abundância nessa casa, e colherão com abundância, com riqueza, com liberalidade, em nome de Jesus. Se essa é uma palavra boa, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. As nossas oficiais estarão passando com os nossos envelopes.